Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam, não importam, não. Adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, estamos gratos ao nosso Deus por tudo, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua bondade para com todos os seus filhos.
estamos voltando, né, ao YouTube. A partir de hoje nós estaremos novamente neste canal transmitindo os nossos cultos. Então os irmãos poderão participar conosco aqui. Assim que voltarmos ao templo também continuaremos transmitindo os nossos cultos ao vivo lá do templo. Então, muito obrigado a você, meu irmão, meu amigo, que escolheu nesta noite de domingo parar um pouco das suas atividades para participar conosco neste momento tão importante de louvor, de gratidão, de alegria na presença do nosso Deus. Muito obrigado a todos os membros, congregados da nossa igreja e muitas pessoas que, mesmo não sendo da nossa igreja, mas que têm nos acompanhado, têm nos dado a honra de participar conosco nestas celebrações. Queremos agradecer a todos os irmãos que têm orado, né, por mim, pela minha família. Nós tivemos uma perda muito significativa semana passada. O meu pai, né, faleceu, teve um agravamento da doença. Ele tinha alguns problemas de saúde, mas estava bem. De repente teve uma infecção, depois contraiu o coronavírus e aí não resistiu e faleceu na sexta-feira da semana passada. Na quinta-feira, na verdade, foi sepultado na sexta-feira. Peço que os irmãos continuem orando por mim, por toda a família, para que, né, Deus nos fortaleça, nos conforte e nós possamos, acima de tudo, ser gratos a Deus. Papai viveu até os 88 anos, lúcido, né, com uma condição de vida que a gente só tem que agradecer ao Senhor por tudo, pela bênção que Ele foi e continuará sendo na vida de todos nós, né, porque Ele sempre nos ensinou aquilo que é bom, nos conduziu no caminho do bem. Então, pedimos aos irmãos que orem também pelos demais irmãos da igreja que se encontram enlutados, né? Para que Deus possa confortar a cada um. Nós sabemos como é difícil enfrentar, né, a situação de morte. Por mais que a gente saiba da certeza dela, mas nós temos muita dificuldade de lidar com isso, especialmente quando alcança aqueles nossos entes mais queridos. Oremos também pelas famílias que estão enfrentando problemas em relação à saúde, né, dos seus entes queridos. Que os irmãos estejam orando para que Deus possa abençoá-los, né, e cuidar de cada um. Queremos agradecer a Deus porque a igreja, apesar de não estar se reunindo no templo, mas tem feito um excelente papel, tem cumprido a sua missão e nós temos recebido notícias, né, de pessoas que estão se convertendo, que estão congregando conosco, mesmo de forma virtual. Fizemos um grupo do WhatsApp na igreja e temos percebido a entrada de pessoas que estão se convertendo, seus familiares, seus amigos, e a gente só tem que dizer a Deus muito obrigado, porque apesar de não estarmos podendo nos reunir no templo, nós estamos tendo a alegria de receber pessoas, porque a igreja continua trabalhando, a igreja continua viva e ativa no mundo. Isso é que é importante, né? Que nós possamos entender isso. Quanto à volta ao templo, nós ainda não definimos, irmãos, embora o governo tenha autorizado o retorno, né, a partir desta semana. Nós nos reunimos virtualmente com a nossa liderança e chegamos à conclusão que ainda não é o momento. O índice de contaminação pelo coronavírus ainda está muito elevado. A quantidade de pessoas que está autorizada a se reunir na igreja é de apenas 30% da capacidade. Isso vai gerar um inconveniente, porque muitos irmãos querem ir, a gente vai ter que estabelecer algum critério para que possa ficar apenas 30%, além do constrangimento em relação aos visitantes que podem querer ir à igreja, que certamente muitos querem ir à igreja, e quando chegar lá na porta a gente dizer, olha, não tem condições de entrar porque já temos 30% da capacidade aqui. Então tudo isso, né, são inconvenientes que nós vamos evitar. E o principal deles é a questão do risco de contaminação, que ainda está muito elevado, e a igreja, né, quer preservar os irmãos, né, para que estejam em segurança. E mesmo essa liberação gradual que está havendo, vamos evitar sair para lugares com aglomerações, quando não for, né, realmente necessário. Possamos entender que ainda não temos a vacina, ainda não temos uma medicação eficaz, e por isso também devemos fazer a nossa parte de continuar em casa, saindo apenas em ocasiões realmente necessárias. E orando pelas autoridades, pelos governos, pelos prefeitos, né, pelos deputados, por todos aqueles que estão encarregados de liderar essa nação, para que possam agir de maneira que possam pensar em primeiro lugar no bem-estar do povo e possam agir para minimizar os impactos dessa pandemia. Oremos também pelos líderes de todo o mundo, né? Essa situação envolve praticamente todos os países do mundo e nós temos que pedir a Deus que dê sabedoria
aos líderes para que possam governar de acordo com a vontade de Deus, sendo bênção na vida da população de cada nação que governa. Oremos também por aqueles que estão trabalhando na descoberta de medicamento para tratar a doença, porque é importante que nós tenhamos medicamentos mais eficazes para o tratamento da doença. E principalmente aqueles que estão trabalhando no desenvolvimento de vacinas, né? Porque aí é uma questão preventiva e é o que vai nos dar mais segurança para retornarmos às atividades de uma forma mais tranquila, né? Já vamos ter aí testes, já está havendo vários testes e tem alguns que estão no estágio mais avançado, que possamos orar para que tudo dê certo e assim com a vacina nós teremos condições melhores para retornarmos às nossas atividades como igreja também no templo, né? E com os nossos trabalhos sociais junto à comunidade, que também é algo muito importante que nós não estamos podendo realizar de forma plena no momento. E por falar nessa questão da volta e do nosso comportamento diante desse momento que ainda é difícil, na próxima terça-feira a nossa irmã Amanda, né, nossa doutora Amanda, estará ministrando uma palestra muito importante sobre os cuidados, né, coisas que nós temos visto e ouvido constantemente por aí, mas ela vai fazer um resumo muito interessante, né, onde os irmãos vão ter a oportunidade também de interagir para que nós possamos ter mais cuidados. Como disse, se não temos remédio, se não temos vacina, nós temos que ter cuidado. E esses cuidados a nossa irmã Amanda vai estar compartilhando com a gente de forma muito clara, muito didática, como ela sempre faz, para que nós possamos ter um melhor comportamento diante dessa crise. Até porque o templo, a igreja já está autorizada a se reunir no templo, não vai agora, mas quando for, quando decidirmos voltar, nós vamos precisar seguir alguns protocolos, e isso também é importante que os irmãos estejam atentos, e por isso mesmo não deixem de assistir a live da nossa irmã Amanda, próxima terça-feira, às 19 horas, no Instagram, PIB Nova Descoberta. Bom, meus irmãos, que este culto seja uma bênção, que nós possamos estar com o coração quebrantado, porque Deus certamente vai falar aos nossos corações, por meio dos louvores, das leituras bíblicas, da ministração da palavra, que nós possamos estar diante do Senhor, dando graças pela oportunidade que Ele nos dá de cultuarmos neste momento. Que o nome dele seja glorificado, que as nossas vidas sejam edificadas. E a você, o nosso muito obrigado, porque você escolheu nesta noite de domingo estar reunido conosco, neste momento de celebração, de alegria e de gratidão na presença do Senhor nosso Deus. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Fale para ele nessa noite, amado. Senhor, eu quero ser usado por ti a cada dia, Deus. Em qualquer hora, Jesus, em qualquer lugar. Usa a minha vida, Deus. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Ele te conhece, amado. Quebranta o meu coração, transforma-me. Fala, Senhor.
Peça para Ele, amado. Senhor, sonda o nosso coração. Transforma. Ah, Deus, transforma nossas vidas a cada dia. Nos enche, Senhor. Acabamos de louvar o Senhor. Usa-me, Senhor. Agora você vai falar para o Senhor: Senhor, rendido estou. Toma-me nesta noite, Deus, rendido estou. Você pode se colocar de pé, igreja, para nós, você que pode, para nós adorarmos ao Senhor juntos, mais uma vez. Peça para Ele: Senhor, limpa minhas mãos. Ah, Deus, purifica. Fala, Senhor, purifica meu coração, Senhor. Que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Fala: eu sou teu, Jesus, Tu és meu, Senhor.
Fala, Senhor, estou rendido a Ti nesta noite, Pai. Eu sou teu. Fala, eu sou teu, E Jesus. tu és meu. Ah, Senhor, tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. O tema escolhido pelo Ministério de Homens Koinonia é o seguinte: homens de coragem e graça. Esse tema foi baseado na vida do apóstolo Paulo, que nós tomamos como exemplo nesse mês, no sentido que nós temos que ter coragem, devemos ter coragem para cumprir o propósito que Deus nos deu, a missão que Deus nos deu diante da comunidade que nós estamos inseridos em proclamar o seu evangelho. Coragem para falar aquilo que tem que ser falado, falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, Palavras não partindo de nós, mas palavras vindo de Deus para os corações daquelas pessoas que necessitam ouvir. E graça é esse amor, esse favor imerecido, a graça de Jesus também precisa ser compartilhada em nossa comunidade. E o tema, também escrito pelo apóstolo Paulo, que se encontra na segunda carta aos Timóteos, Paulo escrevendo para Timóteo, na segunda epístola, capítulo 1, versículo 7, que diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. Então esta é a nossa divisa, Deus nos chamou para sairmos das quatro paredes, sairmos da zona de conforto para proclamar a sua palavra na comunidade que nós estamos inseridos, que nós possamos a cada dia despertar para isso. Que Deus nos abençoe. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa a salvação! A graça me otorgou. Promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo meu viver. Perigos mil atravessei, e a graça me valeu.
Vamos orar pelo ministério de homens Koinonia. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te pedir, Senhor, que tu derrames as tuas bênçãos sobre a vida desse ministério, que cada um de nós, ó Deus, possamos compreender a tua palavra, entender o que tu queres para nossas vidas e termos coragem para aplicá-la em nossa vida, aplicar no dia a dia. Senhor, nos ajuda, Pai, a cumprir a nossa missão como crente, como servos teus, Senhor. Ó Pai, que esteja em primeiro lugar em nossa vida fazer a tua vontade. Pai querido, abençoa a tua igreja, que ela possa a cada dia crescer não só em número, mas em espiritualidade, crescer no conhecimento de tua palavra e ser uma igreja praticante, Senhor. É esse o nosso desejo, é isso que nós queremos e é isso que nós buscamos, ó Pai. Abençoa o pastor da igreja a cada dia, Senhor, dá sabedoria, entendimento para que ele possa nos conduzir, ó Deus, pelo teu caminho. Pai querido, tudo isso nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Estamos gratos ao Senhor nosso Deus, porque Ele tem nos abençoado em tudo, tem nos ajudado na nossa caminhada, tem nos fortalecido como povo de Deus, como família espiritual, como comunidade de fé que somos. Então só temos que agradecer ao Senhor, porque apesar de todas as lutas, todas as dificuldades pelas quais passamos, o Senhor tem nos fortalecido e tem nos ajudado, tem nos dado condições para que possamos enfrentar estas lutas na certeza de que Ele está conosco e por isso mesmo nós somos mais que vencedores. Estamos encerrando hoje o mês dos homens e os homens nos propuseram uma reflexão sobre a coragem e a graça. Homens de coragem e graça. E a gente, para unir estas duas coisas, como pode uma pessoa ser corajosa e graciosa? Mas é isso que nós encontramos em vários homens de Deus, homens e mulheres que deixaram o seu exemplo registrado nas Sagradas Escrituras, pela forma como viveram, pela forma como obedeceram às ordens do Senhor. E nós escolhemos hoje refletir um pouco sobre a vida de Davi. Davi nos deixou muitos exemplos, tanto de coisas boas como de coisas ruins também, porque ele fez coisas que desagradaram ao Senhor. Mas ele mostrou ser um homem muito corajoso. Corajoso, na verdade, desde ainda a sua adolescência, Muito jovem, ele, o mais jovem dos seus irmãos, cuidou de ovelhas, foi pastor. Estava ali no campo, cuidando das ovelhas. E essa experiência para Davi foi uma experiência muito importante, porque lhe ajudou a desenvolver essa coragem. O pastor, ele tinha que enfrentar situações muito difíceis e uma delas era a situação das feras, dos animais ferozes que iam ali se alimentar das ovelhas. E ele ou deixava as ovelhas serem atacadas e fugia, abandonando seu rebanho, ou enfrentava aquele inimigo. De alguma forma, ele precisava agir ou reagir para poder preservar a vida do rebanho que lhe foi confiado. E Davi, ele demonstra, no momento quando ele vai enfrentar um outro grande desafio na sua vida, que ele tinha enfrentado situações muito difíceis, mas ele se saiu vitorioso. Isso lhe encorajou a enfrentar outras batalhas. E é importante a gente já começar por aí a pensar nessa questão, porque às vezes nós nos enfrentamos em momentos difíceis e somos paralisados pelo medo ou pela dificuldade de entender qual deve ser
o nosso papel nesse momento difícil, e aí terminamos por perder a oportunidade de desenvolvermos, né, em nós essa habilidade de enfrentar e vencer as lutas, as batalhas da vida. No capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, nós temos nos versículos 34 e 35 a seguinte palavra de Davi ao rei Saul, quando eles estavam ali sendo afrontados pelo gigante Golias. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. A declaração de Davi nos mostra a sua coragem diante daquele desafio ali, que era enfrentar o gigante Golias, que já tinha, né, demonstrado o seu poder ali, desfilado diante do rei, diante do exército de Israel, e todos tremiam diante dele. Mas essa experiência, essa situação onde Davi chega e se declara convicto da vitória, se deu por conta daquelas experiências que ele já tinha vivido como pastor, né, que estava ali cuidando das ovelhas, protegendo as suas ovelhas e enfrentando perigos. O pastor também estava sujeito a enfrentar os ladrões, os salteadores, aqueles que vinham para roubar as ovelhas, os rebanhos, e ele tinha também que estar preparado para isso. Então Davi, ele cresceu enfrentando estes desafios, confiando em Deus e sendo vitorioso nas batalhas. Essa experiência de Davi também como pastor o ajudou em outra questão. Ele foi um compositor, ele compôs muitos salmos, os judeus cantavam e ainda cantam, nós cantamos muitos hinos, cuja letra é atribuída ao salmista Davi. Ele era músico, né? E até o rei Saul o chamou para lhe acalmar quando ele era atormentado por um espírito maligno, e Davi tocava a harpa para acalmar o rei. Mas aquelas experiências ali do seu tempo de pastor o ajudou como escritor sagrado, porque os salmos foram compostos ali para o cântico, mas tem palavras muito inspiradoras para nós hoje, palavras proféticas também. E Davi, ele compôs os salmos em situações que ele vivenciou naquele período ali como pastor. Muitos destes salmos vêm da sua experiência. O mais conhecido deles, o Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e vai declamando ali de forma que nós entendemos a intimidade que ele desenvolveu com Deus nesse período que passou cuidando das ovelhas. Salmo 121 também, né, quando ele diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E tantos outros salmos que retratam a sua fé e a sua experiência profunda vivida com Deus em todos os momentos de sua vida, mas que se firmaram e se concretizaram nessa sua experiência ainda muito jovem como pastor de ovelhas. Bom, meus irmãos, essa coragem de Davi, né, ela foi questionada por seus irmãos. Davi passou por uma experiência muito triste com alguns dos seus familiares, né? E numa delas, quando ele vai enfrentar o gigante, né? Quando chega diante do exército, os seus irmãos mostram
um descaso, né? Desdém, até o tratam de uma forma. Vamos ler no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, os versos de 24 a 30. Foi uma experiência certamente muito desagradável, mas que não abalou a fé de Davi, nem tirou seu ânimo para enfrentar o gigante. Diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha. E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão àquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Vemos aqui que Davi chegou, naquele campo de batalha e observou aquilo que estava se falando, questionava as pessoas, e o seu irmão mais velho chega para ele e diz que o conhecia, e sabia quais eram as suas intenções. E fala que Davi era uma pessoa presunçosa, maldosa, curiosa, mas não corajosa, porque na verdade era isso que Davi era. Um jovem corajoso que desceu ali e estava, na verdade, admirado porque ninguém se dispunha a enfrentar aquele gigante. Um exército todo acovardado, tremendo. Um rei, um valente guerreiro, acuado diante de um gigante que o insultava e que insultava todo o povo. E Davi diz: olha, ele está insultando o exército do Deus vivo, o Deus a quem nós servimos, que é o Deus Todo-Poderoso. E era isso, meus irmãos, que dava coragem a Davi para enfrentar os desafios. Ele sabia exatamente quem Deus era, conhecia muito bem o poder de Deus, sabia que Deus estava operando em seu favor, em favor do seu povo. Então, não tinha por que temer. E Davi revelou mais uma vez o quanto era corajoso, Mas essa coragem, como disse, vinha dessa sua relação com Deus, dessa sua intimidade com Deus. E ele não tinha confiança em si mesmo, mas no Deus a quem ele servia. E aí nós vamos encontrar algumas situações no decorrer da vida de Davi que revelam a sua coragem. Em outras situações ele demonstrou isso também. Mas há uma coisa curiosa na vida de Davi, que muitas vezes nós não destacamos, mas que também revelam a sua coragem. Ele precisou fugir diversas vezes. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 24, nós temos um registro de que o rei já estava ali com o seu coração tomado pela inveja também, porque o povo todo estava perplexo diante da coragem de Davi, de como Deus o abençoava nas suas lutas, nas suas batalhas, em tudo que Davi fazia. Davi era abençoado e as pessoas estavam admirando aquele jovem. E o rei ficou enciumado, o rei já estava percebendo que não constava mais com a simpatia das pessoas da forma como Davi estava crescendo, aparecendo e demonstrando ser uma pessoa com muito mais afinidade com aquilo que Deus queria do que o próprio rei. E aí o rei decide tirar a vida de Davi. No capítulo 24 nós vamos ver que o rei terminou perseguindo Davi,
Davi foi para as cavernas se esconder, fugido. E aí, meus irmãos, é interessante a gente refletir sobre isso, né? A necessidade de fugir. E alguém pode dizer, ora, ele não foi tão corajoso para enfrentar um leão, para enfrentar um urso, para enfrentar um gigante. E por que fugiu de Saul? E não somente no capítulo 24, no capítulo 26 conta também que ele fugiu de Saul novamente. E nas duas ocasiões, ele teve oportunidade para tirar a vida de Saul. Ele fugiu porque queria preservar a sua vida, mas também porque ele respeitava o rei, sabia que ele tinha sido ungido por Deus e sabia que o momento ia chegar quando ele não estivesse mais no trono para que Davi assumisse, mas que não seria ele que iria usar as suas mãos para tirar a vida de Saul. Houve outra experiência terrível na vida de Davi, e para mim muito mais dolorosa, porque foi o seu filho Absalão, nos capítulos 15 até o capítulo 17 do segundo livro de Samuel, nós vamos ver que Davi fugiu do seu filho, porque Absalão, ele preparou o exército, ele conquistou muitas pessoas e decidiu tomar o trono do seu pai. E ele conseguiu muitas pessoas que acreditaram nele e que seguiram após ele para poder tirar a vida de Davi. E mais uma vez, Davi foge. E aí parece uma coisa estranha, mas é preciso coragem para fugir também. Porque as pessoas que se preocupam muito com a sua imagem, com aquilo que os outros pensam sobre si, não fogem, preferem morrer, mas não fogem para que ninguém diga que ele é um covarde. Mas Davi, na verdade, fugiu. E o interessante é que nessa fuga, né, dizem os estudiosos que o Salmo 3, o Salmo 5, eles foram compostos nessa fuga de Absalão. Enquanto ele fugia, ele parou e, quando foi dormir, disse: em paz eu deito e durmo, porque tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Imagine só um homem fugindo do seu próprio filho e tem a capacidade de compor um salmo como esse, falando da sua confiança e da sua tranquilidade em Deus. Apesar da turbulência, apesar da fuga necessária naquele momento, o seu coração estava em paz. Ele podia deitar e dormir, na certeza de que Deus estava cuidando dele. Meus irmãos, a tristeza de Davi foi tão grande que quando Absalão foi morto, infelizmente, né, ele seguiu para destruir a vida de Davi, terminou que foi morto, não foi pelas mãos de Davi, jamais. Davi estava lá, né, pediu que preservassem a vida do seu filho, mas ele terminou sendo morto na batalha. E o que é que acontece, meus irmãos? Davi se entristece muito. Se vocês puderem ler essa história dos capítulos 15 ao 17 do segundo livro de Samuel, vocês vão ver que quando o seu filho morreu, a tristeza de Davi foi grande. E foi tão grande que os seus colaboradores chegaram até ele para repreendê-lo. Porque, olha, o homem estava querendo te matar. Nós nos unimos para lhe proteger e para vencer esse exército rebelde, para que pudéssemos reunir novamente todo o povo de Israel em torno da sua pessoa, rei. E agora, quando você fica chorando e lamentando a morte do seu filho, é como se você estivesse desconsiderando tudo aquilo que nós fizemos pelo seu bem e pelo bem de Israel. Mas, obviamente, meus irmãos, nós sabemos que a tristeza de Davi era porque aquele jovem era seu próprio filho. Ele tinha criado, tinha educado, e certamente aquilo para ele foi uma tristeza profunda, porque ser perseguido por Saul era uma coisa, não era seu familiar, não era alguém do seu sangue, era alguém que tinha como rei a inveja, o temor
que Davi terminasse ganhando e conquistando a simpatia do povo como de fato conquistou e tomando o seu trono. Ele estava com medo, mas no caso de Absalão, não, ele estava ali como filho, né, como herdeiro do rei também. E de repente ele se levanta e decide tomar o trono do seu pai. E a tristeza de Davi foi muito grande dentro desse momento. Mas é importante ressaltar isso, né? E na parte dessa sua relação com Absalão, a gente vê também a sua coragem para fugir, porque essa fuga não foi uma covardia, até porque, né, seria um confronto dele com o exército do seu filho, que terminou se tornando inevitável. Mas que Davi demonstrou que a grande liderança que ele tinha exigia algumas decisões muito difíceis, mas ele teve a coragem de tomá-las, sabendo que estava fazendo a coisa certa. E no final, quando seu filho morre, ele demonstra como ele era um homem, apesar de muito corajoso, cheio de graça também. Ele chorou, ele lamentou, ele se entristeceu pela morte do seu filho, mesmo seu filho tendo se tornado um seu inimigo. Voltando para a parte de Saul, nós encontramos ali nos capítulos 24 e 26, especialmente essas duas ocasiões. Numa delas, Saul entra na caverna, Davi estava escondido na caverna. Saul entra naquela caverna, vai ali fazer as suas necessidades fisiológicas e de repente Davi tem oportunidade de tirar-lhe a vida. Os próprios amigos de Davi dizem: olha, Deus te entregou na mão o teu inimigo. Mas Davi corta uma parte, né, da orla ali do manto de Saul, e quando Saul sai da caverna, ele diz: olha, rei, está aqui na minha mão aquilo que eu cortei da tua roupa, poderia ter cortado da tua cabeça, mas eu preservei a sua vida. E Saul naquele momento reconhece a bondade de Davi para com ele, né? Como quem dissesse: Davi, você teve a oportunidade de tirar minha vida, mas você usou de misericórdia para comigo. Ou seja, Davi se achava um homem tão agraciado por Deus que liberou graça também para com o rei e não tirou-lhe a vida. Em outra ocasião, quando ele precisou fugir com a ajuda da sua esposa, Davi fugiu novamente. O rei foi novamente atrás de Davi, a Bíblia diz, com 3.000 homens para poder capturá-lo e matá-lo. E desta feita, o rei dormiu. E neste momento que dormiu e diante do vacilo daqueles que o deveriam proteger, Davi tirou-lhe a lança, tirou-lhe ali o seu depósito de água, né? Ele levou e de longe, né, mostrou também ao rei novamente: olha aqui, rei, tive mais uma vez nas minhas mãos a tua vida. Mas ele teve, meus irmãos, o coração, né, movido por Deus, e a Bíblia diz isso claramente. Ele podia ter tirado a vida, mas o seu coração foi tocado de maneira tal que ele disse: olha, eu não vou fazer isso. E o rei ali reconhece e diz, né, que estava realmente percebendo que a mão de Deus estava sobre Davi, que Davi iria assumir o trono de Israel, e ainda pede, implora para que Davi poupe, preserve a sua família, use de misericórdia para com a sua família. Meus irmãos, coisas difíceis, terríveis, Davi enfrentou. Mas em todas essas situações, nós observamos como ele, né, apesar de ser um homem valente, um homem preparado, um homem que estava ali disposto a lutar toda e qualquer batalha, mas ele tinha um coração sensível às questões que eram colocadas por Deus, como a misericórdia, o amor e a graça. E essas coisas vão se manifestando tanto nas oportunidades que ele teve para tirar a vida de Saul, tanto quanto na tristeza que ele teve quando Absalão, seu filho rebelde, morreu. E depois, meus irmãos, quando ele assume o trono, depois de tantas coisas se passarem, Davi vai usar de misericórdia para com a família de Saul. No capítulo 9 do segundo livro de Samuel, nós vamos ver um texto muito bonito e muito interessante que retrata como o coração de Davi era um coração cheio de graça. Capítulo 9 do segundo livro de Samuel, o versículo 13, diz assim:
Vamos ler a partir do verso... capítulo 9, né? Do início. Disse Davi, resta ainda, né? No versículo 13 é quando ele fala exatamente sobre Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Mas no início do capítulo 9, nós temos o seguinte. Davi, depois de toda a situação de diversas vitórias aí que ele já havia conquistado, ele chega e faz a seguinte pergunta. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, perguntaram-lhe o rei, és tu Ziba? Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Ou seja, Davi tinha conquistado muitas vitórias, estava estabelecido como rei, a nação de Israel reunida diante dele, mas ele, em vez de simplesmente se alegrar e tocar o seu governo, ele para e pergunta, há ainda alguém da família de Saul para que eu possa abençoar? E aí ele vai achar Mefibosete e vai levá-lo à sua casa e vai cuidar dele como se for um filho. Então, meus amados irmãos, são muitas as lições que nós podemos aprender com a vida de Davi. Tanto de coisas que a gente deve imitar, como de coisas que a gente deve evitar. Mas no que diz respeito a estas questões que nos estão sendo apresentadas pelos homens de nossa igreja ao longo desse mês de julho, nós devemos entender que Davi foi um homem muito corajoso. Desde muito jovem, Davi era um homem que não tinha medo de enfrentar os inimigos, por mais fortes e poderosos que fossem, porque um urso e um leão jamais eram normal, razoável que um adolescente pudesse enfrentar. Nós olhamos assim e dizemos que um homem naturalmente fugiria ou tentaria afugentar estes animais. Mas a Bíblia diz que Davi enfrentou com coragem e venceu. A Bíblia diz que Davi ele treinou com aquelas ferramentas, aquela funda e aquelas pedras, e ele também tinha habilidade com aquilo ali. E ele terminou enfrentando o gigante, não com as armas de Saul ou com qualquer outra arma, mas com aquelas armas que ele já estava bem acostumado com elas enquanto pastor de ovelhas. E ele foi, e também confiando no poder de Deus, na bondade de Deus e na ajuda de Deus naquele momento de enfrentamento, ele derrubou mais um inimigo, que foi aquele gigante Golias. Depois, Davi enfrentou inimigos, os mais diversos, e os filisteus foram várias guerras contra os filisteus, mas ele enfrentou Saul, que estava extremamente interessado em tirar-lhe a vida para que ele não ocupasse o seu trono. Ele enfrentou o seu próprio filho, infelizmente, certamente uma das maiores tristezas da vida de Davi, ver o seu próprio filho levantando-se contra ele. E foi ocasiões em que ele, ao invés de ter coragem para enfrentar, ele teve coragem para fugir. E assim preservou muitas vidas, a dele próprio ou de outras pessoas, de seus amigos, mas também dos inimigos, porque Deus estava com Davi e muitas vidas poderiam ter sido destruídas se Davi tivesse enfrentado-os naqueles momentos. Infelizmente, muitas batalhas se seguiram, muitas vidas se perderam, até porque Absalão estava querendo tirar realmente Davi do trono, reuniu muitas pessoas que acreditaram nele e que se levantaram contra o rei. A sua própria vida foi ceifada e Davi reinou e se tornou um rei que agiu conforme o coração de Deus. E nessas oportunidades que Davi teve contra os seus inimigos, e nesses momentos de fuga, é que ele vai revelar a graça de Deus operando na sua vida.
Ele sabia que Deus estava sendo benevolente com ele, estava abençoando em tudo. E nessa fuga, meus irmãos, Davi teve as oportunidades para tirar a vida do rei. E por várias ocasiões, mas ele não o fez. E mais ainda, depois do rei morto, usou de misericórdia para com a sua família. Obviamente, ele tinha uma relação de amizade com o seu filho, com o filho do rei. Jonathan casou com uma das filhas do rei, então ele tinha esse laço familiar também, Teve logo depois, logo no início não tinha esse conhecimento, nem essa amizade, mas ele terminou desenvolvendo uma grande amizade com o filho do rei e também terminou casando com uma das filhas do rei e usou de misericórdia para com a sua família depois de estabelecido no trono. Então que nós possamos seguir estes exemplos e saber que às vezes precisamos de coragem para enfrentar, mas às vezes também precisamos de coragem para fugir. Depende da situação. E quando a gente está em intimidade com Deus, em comunhão com Deus, a gente percebe a hora de uma ou de outra situação para agir com sabedoria e assim termos os melhores resultados, não somente para a nossa vida, mas no cumprimento da missão que Deus nos deu. Porque para que Davi pudesse cumprir a missão que lhe tinha sido dada por Deus, ele precisou enfrentar o inimigo em algumas situações e precisou fugir do inimigo em outras. Mas em todas elas foi capaz de usar misericórdia e de dispensar graça aos seus inimigos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ser assim também. Oremos então. Eterno e soberano Deus, nosso Pai, nosso muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, pelo teu cuidado, Senhor, tens cuidado de cada um de nós como um pai amoroso cuida de um filho, e nós só temos que dizer muito obrigado, Senhor. Nada nos tem faltado, ó Deus, e nós só temos que agradecer por tudo. Abençoa todo o teu povo, Senhor, cuidando e fortalecendo, Senhor, aqueles que estão fracos na fé, consolando, ó Deus, confortando o coração de todos os que estão enlutados, abençoando, ó Deus, aqueles que estão enfermos, tendo cuidado, ó Deus, de cada um dos teus filhos, Senhor, fazendo com que nós possamos sentir a cada dia a tua presença, Senhor, entre nós, a tua presença em nós. Abençoa também, ó Deus, as autoridades do nosso país, dando-lhes a direção, Senhor, não somente no Brasil, mas no mundo todo, ó Deus, para que cada um que está encarregado de liderar um povo, Senhor, que possa ter misericórdia desse povo e possa agir com bondade para cuidar daqueles que lhes são confiados e fazerem sempre aquilo que é melhor diante da crise e com os recursos que têm disponíveis. Abençoa, Deus, a nossa igreja, ó Pai. Cuida de cada um de nós, nos dando a direção, nos ajudando, Deus, a cumprir a nossa missão, independentemente do momento que estamos vivendo. Cada um de nós, ó Pai, temos condições de compartilhar a palavra, seja por meio das redes sociais, por meio do relacionamento com aquelas pessoas mais próximas de nós, que possamos influenciar de forma positiva a vida de todos que nos cercam. E desta forma, o nome de Jesus Cristo continue sendo honrado, glorificado, continue sendo proclamado por tua igreja. E assim, ó Deus, quando permitires que nós possamos estar reunidos ali no templo, Senhor, levando a tua palavra nas comunidades, levando as comunidades ao templo para as atividades que ali realizamos, mas acima de tudo, ó Deus, que a ocupação da nossa mente seja sempre que nós devemos te adorar em espírito e em verdade onde quer que estivermos, Senhor, porque é isso que o teu Filho Jesus Cristo nos ensinou no que diz respeito à adoração. Nós não dependemos de um lugar para sermos verdadeiros adoradores. Abençoa, Deus, os homens da nossa igreja, para que continuem sendo bênção em tuas mãos, para que continue, ó Deus, com coragem, com ousadia, com graça, fazendo a obra que tu tens confiado a cada um. Recebe, pois, o nosso louvor e recebe a gratidão do nosso coração, Senhor. Que nós possamos aprender a cada dia com a tua palavra a maneira como devemos viver aqui. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. E que o Senhor nosso Deus conceda uma semana de paz a cada um dos irmãos e dos amigos. Nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam neste culto.